pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Até aqui que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amados, há 5 domingos atrás, nós ouvimos falar a respeito de uma família que saíra da cidade de Belém, que tomou decisões erradas, que foi morar em uma cidade, em um país pagão, e aonde eles pensavam que iriam encontrar vida, encontraram morte. Ali, Elimeleque, com a sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e suas 2 noras, as noras de Noemi, esposas de Malom e Quilion, Ruth e Orfa, viveram momentos difíceis. O que era a princípio para ser um tempo curto, passaram-se quase 10 anos, e nesses 10 anos morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e então viram-se 3 viúvas. E Noemi, como uma filha da aliança, em uma terra estrangeira. Foi quando ela soube que Deus havia restaurado a sorte do seu povo, porque na verdade a fome era fruto da desobediência do povo e da mão de Deus que estava pesando sobre o povo de Deus. Elas voltam, e voltam no tempo da colheita, no tempo da fartura, mas não voltam as 3. Orfa volta para a casa dos seus pais, os deuses dos seus pais, mas Ruth tem um encontro com o Senhor, o Deus de Israel, e se dispõe a segui-lo de encontro à sua sogra Noemi, e elas retornam em um tempo de fartura, um tempo de colheita. É quando Ruth se dispõe a ajudar Noemi a ir trabalhar, a ir colher as espigas que a lei de Israel proporcionara para as viúvas, as estrangeiras, os órfãos, os pobres. Elas saíram então para colher essas espigas, e foi exatamente lá no campo de Boaz. Boaz, esse personagem que a princípio não sabíamos a ligação dele com Noemi, mas que posteriormente ouvimos falar que Boaz era um dos parentes próximos que poderia resgatar Noemi e resgatar a Ruth. Ele poderia ser o resgatador. O que isso significa? Alguém que poderia se casar com Ruth, que poderia gerar descendentes para Ruth, que seria descendente de Noemi, que daria continuidade àquela família, àquela geração, que poderia resgatar as terras de Elimeleque, que poderia promover uma nova vida, uma nova história. É quando nós vimos no capítulo 3, que depois de 6 a 8 semanas, no final da colheita, Ruth é impulsionada por Noemi a pedir Boaz em casamento, a pedir que ele cumpra com este seu dever de resgatador. Ele então diz para Ruth que irá sim cumprir o seu dever de resgatador, mas existe um outro parente mais próximo que tem a prioridade em se casar com ela e resgatar as terras que pertencem a Noemi. É quando chegamos no capítulo 4. Nós vimos que o capítulo 3 acabou com Noemi feliz, com Noemi dizendo para Ruth: Ruth, olha, fica aqui porque Boaz, ele não vai descansar enquanto não resolver essa situação. Ou seja, enquanto ele não for atrás do outro resgatador e resolver tudo o que precisa ser resolvido para nos resgatar. É quando começamos o capítulo 4, queridos irmãos, com
Boaz indo ao encontro deste homem para explicar toda a situação. E nós veremos então que este capítulo é dividido em 3 porções. A primeira fala acerca do resgate. A segunda porção vai falar a respeito do casamento de Boaz e Ruth. E por último nós veremos o descendente. Nós poderíamos resumir, irmãos, este capítulo com esta família sendo resgatada, redimida, e o final da história desta família como sendo um final cheio de alegria e de glória. Por isso o tema desta noite é esse. Por isso que esta noite nós iremos falar a respeito de uma família redimida e o glorioso final de sua história. O início da história desta família, de fome, de decisões erradas, distante de Deus, e como esta história vai terminar, é o que nós veremos esta noite. Vamos então, eu peço que vocês fiquem com a palavra de Deus aberta. Nós iremos ler o texto, iremos expor e ao final tiraremos algumas lições para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, versos 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador, de quem Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Como acabou o capítulo 3? O capítulo 3 acabou com Boaz dizendo para Ruth que iria resolver a situação dela. O capítulo 4 começa com Boaz amanhecendo o dia, já indo aos portões da cidade à procura daquele homem. A pergunta é, por que ele iria aos portões da cidade? Irmãos, porque ir aos portões da cidade naquela época, era ali naquele lugar, os portões da cidade, que as pessoas faziam os seus negócios, que muitos se achegavam para julgar as suas causas. Era a porta da cidade que se assentavam os anciãos, os príncipes, os nobres, os jovens, os velhos. Era ali na porta da cidade que ele tinha a expectativa de que se cruzaria com aquele outro parente resgatador e que então iria se encontrar com ele e que já iria resolver a situação de maneira legal. Por isso ele vai até as portas da cidade. E achegando-se às portas da cidade, em determinado momento, com um fluxo de pessoas, eis que surge aquele homem. A grande pergunta é: que homem era este? A palavra de Deus não diz. É interessante porque até a maneira como Boaz se dirige a ele e como o autor registra a palavra, a expressão, nos dá a ideia de um homem sem nome. A palavra hebraica usada, Peloni, Almoni, significa o que seria para nós um fulano, cicrano. O autor, ele tem a convicção, nós veremos isso, ele está decidido a não registrar o nome deste outro resgatador. Nós veremos que há uma lição grandiosa por trás disso. Então Boaz se dirige a este homem e o chama: ô fulano. É assim que o autor registra. Este homem sem nome, que nós não sabemos quem ele era, mas quem tinha a prioridade em resgatar Noemi, em resgatar a Ruth. Mas o que é que Boaz faz? Boaz é um homem muito sábio, irmãos. Ele queria tratar as coisas do ponto de vista legal, ele queria que as coisas ficassem certas, ele era um homem que zelava pela sua reputação. Por isso diz o texto bíblico que ele, ao se assentar com aquele homem,
ele vai e chama 10 anciãos. Não sabemos por que de 10, mas sabemos sim que os anciãos, eles tinham naqueles dias uma função jurídica, uma função legal. Eles eram chamados para serem testemunhas daquilo que estaria acontecendo. Então é nas portas da cidade, onde aconteciam todas estas coisas, a testemunha de 10 anciãos, que Boaz vai conversar com este fulano, para tentar firmar o acordo de maneira legal, como a palavra de Deus nos ensina. Então Boaz não perde tempo. Após montar este cenário, ele vai logo abordar o assunto. E qual era o assunto, pastor? Versos do 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou a terra dos Moabitas, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para vendê-la. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na presença do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu então aquele homem dizendo: eu a resgatarei. Boaz, ele não está querendo sonegar nenhum tipo de informação. Boaz não quer ludibriar aquele homem. Boaz não quer enganá-lo. Boaz é muito claro em dizer: olha, você tem a preferência. Você tem a preferência em ser o Goel que nós estudamos. Você tem a preferência em ser o resgatador. Noemi, ela quer vender as terras do nosso irmão Elimeleque. E aqui não era irmão no sentido de sangue, no sentido de relações familiares imediatas, como seria eu e Gabriel, meu irmão. Não. Aqui era a ideia do nosso amigo Elimeleque. Era alguém que era próximo deles. E ele diz então: olha, Noemi quer vender a parte da sua terra. E aqui nós temos um problema, pois os estudiosos tentam entender o que está acontecendo aqui. E há pelo menos dois caminhos. Primeiro deles, o primeiro era que Noemi, ela era dona de algumas terras, mas não tinha recursos para cuidar dessa terra. Então ela se via forçada a vender esta terra. E o resgatador então deveria comprá-la, para que esta terra não passasse a pertencer a alguém fora da família. Outros entendem que, na verdade, esta terra aqui, ela foi vendida lá quando Elimeleque saiu para a terra de Moab. E quando ela voltou agora, aquele resgatador poderia comprar essa terra de volta, que já pertenceu a Elimeleque, para ela. Por quê? Porque naqueles dias o povo de Israel não poderia vender as suas propriedades. Por exemplo, eu tenho um terreno e vou vender para alguém lá na terra de Moab. Eu vou vender para um amorreu. Não podia fazer isso. O máximo que eles poderiam fazer era repassar estas terras para outros israelitas que a comprariam para cuidar dessa terra, fazer usufruto desta terra. Então o que nós temos aqui é Noemi, que de um jeito ou de outro está sem dinheiro, está necessitada e tem aquelas terras de Elimeleque que precisam ser compradas por alguém, porque não tem dinheiro para que esta terra seja cuidada, nem gerar recursos para o sustento de Noemi e de Ruth. Por isso, então, aquele homem responde: sim, eu vou comprar as terras de Noemi, eu vou comprar as terras que pertenceram a Elimeleque, porque do ponto de vista humano da coisa, seria um bom negócio. Mas lembrem-se, Boaz era um homem extremamente sábio.
Alguns comentaristas falam que ele aqui, ele agiu com extrema sabedoria. Alguns usam a expressão um golpe de mestre. Por quê? Porque ele abordou a questão com este homem em duas partes. A primeira parte foi o quê? Olha, ela tem uma terra para vender, você quer resgatar? E o homem disse, quero resgatar. Mas não só era a terra, irmãos. Olha o que diz o texto bíblico, versos 5 e 6. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Quando Boaz disse assim, olha, no dia que você resgatar a terra, você vai precisar resgatar Ruth. Ou seja, você vai precisar tomar Ruth, segundo a lei do levirato, para ser a sua esposa. E o filho dela, o primeiro filho de vocês, vai ser o descendente direto de Noemi. E na verdade, naquele contexto, no final de tudo, a terra pertenceria a este filho deles, e não a ele, esse fulano. Então olha como as coisas ficaram preocupantes agora, porque aquele homem precisaria se casar com Ruth, precisaria sustentar Ruth, sustentar Noemi, precisaria gastar dinheiro comprando aquelas terras, e no final de tudo aquilo pertenceria ao filho de Ruth, que seria descendente de Noemi. Então ele disse, não, então assim não dá para mim. Nós podemos ver que ele tinha até um desejo em relação às terras, mas como a proposta era suscitar alguém para que pudesse dar continuidade à família de Noemi, aquele homem então disse, não é comigo. A estratégia de Boaz funcionou. O homem desistiu de resgatar as terras de Noemi e de casar-se com Ruth. É interessante porque vocês estão lembrados que semana passada eu falei que o resgatador ele precisava ser o Goel, ele precisava ser um parente próximo. Este homem era. Segundo, ele precisava ter as condições necessárias para comprar, e este homem tinha dinheiro, também tinha. Mas a terceira coisa que o Goel precisava, o resgatador, era ter a disposição para resgatar. E esse homem o quê? Não tinha. Então, neste momento, tudo fica muito claro. Ele queria, na verdade, era aumentar as suas propriedades, ele queria era ricar, mas que no final poderia ter era a diminuição do seu patrimônio, porque todo aquele investimento no final iria se voltar para o neto de Noemi, que seria então aquele que levaria o nome de Malom. Então, irmãos, ele percebe que não vai dar mais para ele. Ele abre mão. Ele só queria que se houvesse alguma recompensa para ele, para a sua família. E quer ver uma ironia aqui? Eu quero dizer para os irmãos, a ironia é tremenda, pois esse homem estava preocupado com o seu futuro e com o seu legado, não é verdade? Mas o que acontece na história deste homem? Nem o seu nome é registrado nas Escrituras. Ele é chamado de fulano, e daqui para frente nunca mais ouvimos falar acerca deste, que nem sequer o seu nome foi citado. Por outro lado, Boaz, aquele que estava preocupado em resgatar, que tinha disposição, que era um parente próximo, que tinha condições, que estava pensando
do descendente de Noemi. Este homem é lembrado até hoje, bem como os seus descendentes. E como continua a história, pastor? Diz assim nos versículos 7 ao 10. Este, outrora o costume em Israel, acompanha a leitura, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom. Para o que? Olha o propósito dele: para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Ditos sois hoje testemunhas. Havia, irmãos, dois procedimentos legais que precisavam ser feitos. Ele já tinha reunido as testemunhas, já estava ali na frente, já tinha conversado com o resgatador. O resgatador já tinha dito: fique com ela e com as terras, resgate, pois eu não farei. Mas dentro da formalidade, ele precisava desistir. Ele precisava desistir formalmente. E isso acontecia com esta cerimônia de entregar, um sapato para o outro. É provável, irmãos, que esse costume de tirar as sandálias esteja relacionado com a ordem divina para caminhar sobre a terra e se apropriar dela. Então a ideia de você estar tirando o sapato e dando ali para Boaz era a ideia de que, olha, eu estou renunciando esta propriedade, eu estou abrindo mão dos meus direitos, eu estou ratificando publicamente diante destas testemunhas, por meio desta ação, que eu estou transferindo todos os direitos de resgatador para você, Boaz. Essa era uma das primeiras coisas que precisavam ser feitas nesse processo. A segunda, nós vemos no verso 9 e 10, que seria esta confirmação da compra das terras de Noemi diante das testemunhas. Boaz, uma vez que recebeu aquele sapato, ele passa a proferir diante das testemunhas que ele está comprometido ao quê? A comprar as terras de Noemi, e que iria se casar com Rute, a Moabita, cujo seu propósito era o quê? Suscitar o nome de quem? De Malom, para que este nome não fosse apagado. Então ele testifica publicamente diante das testemunhas que eu assumo este compromisso, eu abraço esses direitos, e assim então que eu vou fazer. Então ele cumpre aquilo que precisava ser feito. E mesmo que ele não estivesse motivado, irmãos, a buscar louvor dos outros para ele, os outros o louvam. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze de nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem.
é interessante porque aqueles homens passam a louvar a Deus, a dizer que são testemunhas. Na verdade, eles passam a abençoar o casamento, a união entre Boaz e Ruth. E eles proferem bênçãos, citando alguns personagens, bênçãos específicas, que nos levantam uma curiosidade. Por exemplo, eles dizem aqui, olha, que o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia. Como assim, pastor? O que é que eles queriam dizer com isso ao abençoá-los? Irmãos, segundo alguns estudiosos, Ruth, alguns acreditam veementemente nisso, que Ruth, na verdade, ela era estéril. E quais são os argumentos? Os argumentos são aqueles quase 10 anos, que nós não sabemos quanto tempo eles ficaram casados, mas que lá na terra de Moabe ela não teve filho. E aqui, mais lá na frente, quando ela vai ter filho, o texto é muito claro dizendo que foi Deus que concebeu. Então, alguns entendem que, na verdade, Ruth, ela tinha esta dificuldade, ela provavelmente era estéril, e Deus, então, levanta esses homens para abençoá-las, dizendo que ela fosse, então, como Raquel e Lia, que são o quê? Que são as esposas de Jacó. As esposas de Jacó, e por meio destas esposas, veio o quê? Toda uma descendência de israelitas. Então a palavra aqui, irmãos, a oração é para que Ruth seja frutífera. A oração deles é para que, Ruth possa ter uma descendência numerosa e distinta, tal como é a descendência de Raquel e de Lia. Eles também dizem para Boaz, que você seja afamado. Ou seja, Boaz, que você possa ser um homem famoso. Boaz, que você adquira poder, que você seja... Irmãos, que você vê que essas palavras, elas se cumpriram. Você vê Boaz até hoje sendo lembrado. Eles pedem também para que, se você observar o texto no final, diz que a sua casa seja como a casa de Pérez. Pastor, quem é Pérez? O que é que temos a ver aqui Pérez com... Irmãos, Pérez, ele foi filho de Judá, filho de Jacó. Pérez foi filho de Judá com Tamar, uma estrangeira, ou melhor, alguém que estava numa situação semelhante, tal como a do levirato de Ruth. Eram situações semelhantes, mas muito mais do que isso. Segundo alguns estudiosos, Pérez foi o filho mais importante de Judá. Foi de Pérez que se dependia toda a descendência dos demais. Segundo estudiosos, na verdade, Pérez era o ancestral dos belemitas, de maneira geral. Por isso, aqui, a família de Pérez é lembrada. Provavelmente porque se originou de um levirato, porque deu continuidade à nação de Judá, filho de Jacó, porque é o grande homem por detrás dos belemitas. A ideia da oração deles é para que esta geração tão numerosa, este nome tão numeroso, possa continuar crescendo por meio de vocês, Boaz e Ruth. Que esta grande família, que este grande povo que começou lá atrás, possa continuar crescendo por meio de vocês. Então aqueles homens estão abençoando aquele casamento e rogando bênçãos da parte de Deus sobre aquele casal. Encerrado então aquele caso judicial na frente dos portões, Boaz então vai se casar com Ruth. Versículo de número 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela
e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aqui nós temos um relato de que Ruth, ela se casa com Boaz, que Ruth, ela coabita com Boaz, aqui a ideia de relações sexuais, e como fruto disso, queridos irmãos, não somente pelas relações sexuais em si, mas segundo o texto, porque Deus, a mão de Deus, concedeu que ela tivesse então um filho, eles passam a ter um rebento. Eu quero que você pense no seguinte: aqui neste verso nós temos a segunda ação de Deus em todo o livro de Ruth. Aqui, entenda a segunda ação que eu quero dizer. Aqui é a segunda vez que Deus vai estar ligado a um verbo. O primeiro ato direto de Deus foi quando Deus, lá no início do capítulo 1, versículo 6, visitou o povo de Israel e fez com que voltasse a ter comida no meio deles. Então olha só, lá no início Deus agiu, comida para vocês. Agora é a segunda vez que Deus está agindo diretamente, e agora nessa ação direta, Deus está o quê? Concedendo que Ruth então tivesse um filho. Então Ruth se casa com Boaz. Então Ruth tem um filho com Boaz. Não simplesmente porque dormiram juntos, mas porque a mão de Deus estava sobre eles. Mais uma vez, Deus agindo diretamente na história da redenção do seu povo. É quando, a partir de agora, dos versos 14 ao 17, o texto passa a dar uma ênfase a Noemi. Você vai observar, e faço as palavras do pastor John Piper, que diz que, na verdade, de agora até o versículo 17, o foco é Noemi. Você vai ver que não vai recair sobre Ruth, sobre Boaz, mas sobre Noemi. E por quê? Porque no início nós já vimos que Noemi voltou amargurada. Ela não estava feliz. Que ela voltou para Belém, não tinha prosperidade. Que ela voltou para Belém olhando Deus como inimigo dela e não como ajudador. Que ela voltou para Belém vendo Deus como alguém que estava castigando e não alguém para consolar. E agora, no livro de Ruth, nós veremos que depois de todas essas perdas de Noemi, o texto nos mostra que muitos foram os ganhos desta mulher. E que aquele início de dor, de tristeza, de morte, de luto, agora aparece sendo um final totalmente diferente. Um final cheio de alegria, um final cheio de glória, um final de restauração completa. Diz o texto bíblico, versos 14 e 15, que após o nascimento deste rebento, diz o texto: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, a quem te amas, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. As mulheres, as vizinhas, começam a louvar a Deus. E observe, irmãos, como elas chamam esta mulher. Elas chamam esta mulher de Noemi. Estas mesmas mulheres, no capítulo 1, foram instruídas por Noemi a não lhe chamar mais de Noemi, que significa
mas que lhe chamasse de quê? De Mara, que significava amarga. Estas mulheres se dirigem a esta senhora, chamando-a de Noemi, dizendo: olha, louvado seja Deus. E por quê? Porque Ele proveu por meio de Ruth um neto, alguém que vai ser o seu descendente direto, alguém que vai suscitar o nome de Alimeleque, do seu filho Malom. Eles não vão ser apagados da existência humana. Este homem, este neto, que vai perpetuar a história de vocês. Então, aquilo tudo é fruto de muita alegria, e as mulheres louvam a Deus por causa do neto, que seria agora o resgatador de Noemi. Que o nome deste neto, elas dizem, que seja afamado, que seja famoso em Israel. Mas então, irmãos, elas dizem assim: este neto vai ser o restaurador da vida, vai ser o consolador da tua velhice. A NVI fala que vai ser o sustentador da tua velhice. A ideia é que realmente elas tivessem em mente aqui, queridos irmãos, aquela proposta, não é, do leviato, de que ele agora iria assumir este papel, de que agora você realmente vai ter uma descendência. Ele vai ser então restaurador da tua vida, da tua alegria. Tudo isso por causa deste neto. Mas então elas dizem algo tremendo, e eu quero que vocês pensem sobre isso no final do verso. Na verdade, elas dizem assim: tudo isso só foi possível por causa da tua nora Ruth. E é quando elas dizem assim: olha, ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa grandiosa. Esse número traz consigo a ideia do seguinte: olha o que elas estavam querendo dizer. Ainda que Noemi tivesse muitos filhos, ainda que Noemi tivesse um número ideal de filhos, uma família completa, elas estão dizendo que sem a presença de Ruth, na verdade, nada daquilo valeria. Era como se de fato Ruth, queridos irmãos, fosse melhor do que os muitos filhos que ela pudesse ter. Porque Ruth se tornou filha para Noemi, e a honrou e a abençoou. Então diz o versículo 16 e 17, que Noemi tomou o menino e pôs no regaço, ou seja, colocou no colo, e entrou a cuidar dele. Há quem entenda que aqui nós tivemos uma adoção formal, que na verdade Noemi adotou esta criança, e que formalmente assumiu ela, mas nós não sabemos. Diz então que ela passa a cuidar dele. Diz que as vizinhas, no versículo 17, lhe deram nome, dizendo a Noemi, e eu insisto, não a Mara, mas a Noemi, que nasceu um filho. Aqui é a ideia de um descendente, que lhe chamaram Obed, que significa servo do Senhor. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aquela imagem de Noemi chegando em Belém, vazia, sem filhos, desiludida, triste, desenganada, amarga. Agora o texto termina com Noemi, com o seu descendente no colo, com um sinal visível de que Deus preencheu o seu vazio, que Deus arrancou do seu coração toda amargura, trouxe felicidade. Uma mulher cheia da graça de Deus. E então o texto termina, versos 18 a 22, com a genealogia, ligando Pérez a Davi.
dizendo: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Oded, Oded gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Como este livro, ele está entre Juízes e 1 Samuel, muitos querem resumir este livro a tão somente mostrar a descendência do rei de Israel. Mas é muito mais do que isso. Esta genealogia está aqui muito mais do que simplesmente ligar a descendência lá de Israel a Davi. Aqui nós vemos, queridos irmãos, que essa genealogia, ela vai ligar, na verdade, Ruth, Boaz, Obed, Jessé, a Cristo. Na verdade, se nós percebermos, nós não vamos ter tempo para isso, mas em Mateus capítulo 1, versos do 3 ao 6, nós vemos ali citados na genealogia registrada, nos 5 últimos versos aqui, todos esses nomes. Essas 10 pessoas estão registradas lá, na genealogia de Cristo. Na genealogia de Cristo. Então, irmãos, esse texto termina, o autor do livro, olhando não apenas para Ruth, para Noemi, para Obed, mas ele levanta os olhos e vai além. Nós podemos ver que Deus estava trabalhando não somente na vida de Noemi, na vida daquela família, mas que Deus estava trabalhando na história, porque dali, de todos aqueles fatos, circunstâncias, situações, viria também o Redentor. Era por meio de tudo aquilo que viria Davi, e do trono de Davi, nós vemos que nasceria Cristo Jesus. O livro de Ruth, ele abre as cortinas da esperança, porque ele termina apontando para o nosso resgatador, Cristo Jesus. Nós vemos, queridos irmãos, o texto acabando desta forma, nos ensinando que o propósito de Deus para a vida do seu povo está conectado com algo maior, que na história de Ruth talvez a gente não se apercebeu muitas vezes, mas agora as coisas estão mais claras. Olha só o propósito grandioso, olha só o que aconteceu, olha só como terminou tudo aquilo. Começou com morte, terminou com vida, começou com desesperança, terminou com esperança. Começou com tristeza, dor, luto, acabou com alegria, com glória. O livro de Ruth aponta para Davi, Davi aponta para Cristo, Cristo aponta para a glória final. É assim que o livro termina, mostrando a Noemi mais uma vez: Noemi, teu Deus estava no controle de todas as coisas. E por mais que houve momentos, Noemi, que você estava pensando que ele estava contra você, na verdade, todas as coisas estavam cooperando, não somente para o teu bem, mas para o bem de todo o povo de Deus. E assim terminamos o capítulo 4 de Ruth. E assim terminamos o livro de Ruth. Quais as lições que nós poderíamos tirar para a nossa vida, para a nossa família, à luz do capítulo 4? A primeira delas, irmãos, nós vemos aqui que o que mais a sua família precisa é de um Redentor. Eu vejo que aqui no capítulo 4 está muito claro. Está muito claro que a maior necessidade de Ruth e de Noemi
era de um resgatador, era de alguém que precisava pagar um alto preço para tomar elas para si, para que elas pudessem fazer parte desta família, para que elas pudessem ter o seu nome perpetuado, para que elas pudessem, meus amados irmãos, desfrutar de proteção, de cuidado e de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses 4 capítulos. Elas precisavam de um resgatador. Elas encontraram isso em Boaz. Como nós vimos na semana passada, nós encontramos isso em Cristo. Porque assim como Ruth e Noemi, os homens precisam ser redimidos. Porque os homens se encontram na escravidão do pecado, de Satanás, eles são incapazes de se libertar, eles precisam de alguém para pagar o preço, eles precisam de alguém que traga liberdade, que traga restauração, redenção, remissão. E os homens só encontrarão isso na pessoa de Cristo, o Goel, aquele que é o parente próximo, porque se fez homem como nós, aquele que tem as condições, pois pagou logo o preço na cruz do Calvário, e aquele que está disposto para nos comprar e nos redimir. Pois o mesmo abriu mão da sua glória, sofreu como sofreu, e ainda hoje está com os braços abertos, convidando pecadores ao arrependimento. Jesus deu a sua vida como resgate pelos pecadores. E a fé em Cristo liberta cativos. O que as famílias estão precisando é da presença de Cristo nos seus lares, em seus corações. Irmãos, não adianta, nós vemos por aí às vezes famílias que desfrutam de saúde, que desfrutam de riquezas, de bens materiais, que desfrutam de tantas outras coisas, mas que são famílias completamente pobres aos olhos de Deus. Nós ouvimos e vemos pela televisão tantas famílias se destruindo, e elas estão buscando muitos recursos, estão buscando em muitas coisas aquilo que pode realmente fazer diferença em seus lares. Mas só existe um, é Cristo. Somente esse é que pode realmente fazer a diferença em teu coração e em tua casa. Se tua casa não estiver alicerçada sobre este Senhor e sobre este Redentor, quando vier as fortes ondas, quando vier os fortes ventos, quando vier os temporais da vida, a sua casa cairá. Mas aquela casa não estiver alicerçada sobre a rocha, essa permanecerá de pé. Os nossos lares precisam de Cristo. Talvez seja isso que você mais esteja precisando. Não é de mais dinheiro, não é de mais saúde, não é de um relacionamento talvez de paz, algo, sabe, de perdão e outras áreas. Olha, talvez o que você está realmente precisando é de Cristo, e disso eu não tenho dúvida. Que o bom Deus possa esta noite invadir o teu coração com poder e graça, arrancar as escamas dos teus olhos e mostrar para você que nós somos vis pecadores, que a nossa casa é formada por pecadores, que os nossos filhos são pecadores, que o nosso esposo, o marido são pecadores, e a menos que Cristo age com poder e graça, a nossa família não desfrutará da verdadeira alegria, da verdadeira paz, das verdadeiras riquezas, se não formos resgatados por Cristo Jesus. Que esta noite o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, que você se renda aos pés do Senhor e diga: Senhor, olha, os outros podem adorar a quem adorar, seguir a quem seguir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus.
e você testemunhará do poder de Deus em sua vida, em sua casa. Que o nosso lar mais precisa da presença de Cristo é desse Redentor, desse resgatador. Segundo, irmãos, eu vejo nesse texto que Deus pode revelar sua providência sorridente por detrás de todas as lutas e dificuldades da sua família. O pastor John Piper escreveu um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus, onde ele fala a respeito de uma providência carrancuda, e foi isso, parece que a gente viu muitas vezes no livro de Ruth. Noemi passando por dificuldades, por lutas, por perdas, por mortes, e você dizendo assim: olha, como é que isso pode estar cooperando para o bem deles? Como? E talvez você ficou esperando alguma coisa extraordinária acontecer, assim como talvez você está esperando na sua casa um milagre, algo fenomenal, o nosso vai se abrir, sabe? Eu não sei o que você está esperando, mas deixa eu te dizer uma coisa: quantas coisas extraordinárias você viu aqui neste livro? Nenhuma. Você viu o mar se abrindo? Você viu o paralítico voltando a andar? Você viu o cego voltando a enxergar? Não. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso exclui deste livro a mão de Deus, a sua providência e o seu agir poderoso por meio das coisas ordinárias do dia a dia da vida. Não! E é isso que eu quero que você se aperceba, porque talvez as coisas estão acontecendo em tua vida, você não está entendendo nada, e talvez você está esperando uma coisa grandiosa, e você está esquecendo que no seu dia a dia, nas coisas ordinárias da vida, Deus está com a sua mão controlando todas as coisas. Todas as coisas Ele está agindo. O final do livro nos mostra que aquela providência de Deus, que parecia uma providência feia, dolorosa, volta-se e se revela como ser uma providência sorridente. É como se a ficha tivesse caído e agora eu pudesse dizer: agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi o porquê de tudo isso. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, porque talvez hoje você não está entendendo os planos de Deus para a sua vida. Talvez hoje a providência de Deus possa se parecer para você uma providência carrancuda, feia, assustadora. Contudo, meus irmãos, no andar de cima, na sala de controle, todas as coisas estão sendo meticulosamente planejadas, executadas, determinadas pelo nosso Deus. E Ele tem regido a história para o nosso bem, para a sua glória, para o seu próprio. Talvez hoje para você as lutas que você vivencia em sua família, em sua casa, talvez sejam problemas grandes demais, difíceis, e você diz: não tem jeito. Mas Deus pode transformar, irmãos, essa circunstância dolorosa em algo extraordinário. Deus transformou, irmãos, aquele luto, aquela dor, em vida, em alegria. A fome passou a ser fartura. Por isso, se hoje você está talvez sem entender essa mão de Deus sobre a sua vida, lembre-se. E essa é uma das grandes mensagens do livro de Ruth. Que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E que em determinado momento, a providência de Deus pode ser revelada e você então vai ver como essa providência era bela, porque mesmo nas lágrimas,
Deus estava cooperando para o teu bem. Que o bom Deus, se Ele for da vontade dEle, possa revelar a você a face sorridente da sua providência. Talvez alguns vão levar 20 anos, como foi José, para entender. Outros levaram menos, outros talvez até mais, outros até talvez partam para a glória, sem poder contemplar esta face sorridente revelada. Mas lembre-se, ela é sorridente, ela está cooperando para o teu bem, para a tua família. Mesmo que você não esteja entendendo nada agora, Deus está fazendo as coisas do jeito certo, do seu bem e da sua vida. Por último, o final da história de uma família resgatada ou redimida é de alegria indizível e de glória eterna. Eu vi claramente nesse texto, irmãos, que o final da história daqueles que são redimidos é um final glorioso. É um final de alegria indizível. Quem imaginaria que o final da história de Noemi seria desse jeito? Quem imaginaria que o Senhor do Universo conduziria as coisas desta forma? Quem imaginaria? O que você precisa se lembrar, querido irmão, é que quem escreveu o último capítulo da nossa história foi Deus. O que você precisa se lembrar é que muitas vezes a gente passa por provas e por noites escuras da nossa alma, mas que Deus pode transformar essas noites em manhãs iluminadas, ensolaradas, gloriosas e cheias de esperança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas que pela manhã vem a alegria. Deus continua ainda hoje, irmãos, transformando desertos em mananciais. Será que Deus não pode transformar a tua história? Será que Deus não pode transformar a sua realidade, o seu lar? O fim da nossa história, querido irmão, como diria o pastor Hernandes, não será um túmulo frio coberto de pó, mas uma eternidade cheia de glória, onde reinaremos com Cristo para todo sempre. Aqueles que foram redimidos pelo Senhor, aqueles que buscaram abrigo aos pés do resgatador, aqueles que encontraram abrigo debaixo das asas de Deus, esses terão um final glorioso. Aqui, como Ruth, meus irmãos, nós passamos por muitos desertos, por muitos vales, são momentos difíceis, de dores. Aqui os nossos corpos são surrados pela doença, pela fúria implacável das muitas lutas. Mas a morte não tem a última palavra. Deixe-me lhe dizer o porquê, querido. Porque nós seguimos as pegadas daquele que venceu a morte. Porque nós seguimos as pegadas daquele que é a ressurreição e a vida. Daquele que em breve voltará, aquele da qual nós ouviremos a ordem dos seus anjos, e que ao sonhar das grandes condeiras voltará, aquele que em breve colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, aquele que todos os joelhos se dobrarão diante dele, e que todos confessarão que ele é o Senhor dos céus e da terra.
Em breve, irmãos, nós deixaremos esse corpo de humilhação, de dor, de tristeza, de lutas, e seremos revestidos por um corpo de glória. Em breve nós estaremos para sempre na presença do Senhor, e esta glória eterna de alegria indizível, só os redimidos em Cristo desfrutarão. Agora, não importa se o caminho é estreito, não importa se os inimigos são muitos ou furiosos, o destino dos redimidos é a glória. E o nosso Deus vitorioso nos conduzirá até lá. Eu não sei quais são as lutas da sua família, da sua casa, mas com Cristo as coisas são diferentes. Nós desfrutamos de novidade de vida, nós desfrutamos de uma nova história, e essa nova história caminha para uma glória eterna, caminha para uma alegria indizível. Mesmo que ao meio deste caminho não entendamos muitas coisas, Deus está no controle, e há esperança em nossos corações de que, ao seguirmos os passos do nosso Senhor, no final também teremos para nós glória e alegria para todo sempre. Que o bom Deus mude a história da tua família. Talvez você pense que o seu casamento acabou, e em Cristo você pode desfrutar de um novo casamento. Talvez você pense que seus filhos já se perderam. Em Cristo seus filhos podem ser resgatados. Talvez você pense que não há mais jeito, mas lembre-se que em Cristo, aquilo que é impossível para mim, para você e para os homens, é possível para Ele. Coloca a tua família diante de Deus. Coloca as tuas lutas diante de Deus. E desfruta desta novidade de vida em Cristo. E você verá que o final será um final glorioso de alegria e de descanso. No final, como diz o cântico, escutei ele essa semana e era um cântico que dizia assim, que no final nós iremos estar diante do Senhor e nós cantaremos para o Senhor dizendo: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Não compreendemos os seus caminhos, mas nós lhe daremos esta canção e diremos para o Senhor ao final de tudo: Senhor, valeu a pena. Queria concluir esta mensagem esta noite. Depois de domingos refletindo sobre o livro de Ruth, nós vimos que o livro de Ruth ele tem alguns propósitos bem definidos em sua mensagem. Por exemplo, o livro de Ruth quer destacar a linhagem do rei Davi. O livro de Ruth, por exemplo, quer nos destacar também a linhagem do Messias. O livro de Ruth quer nos ensinar acerca da missão do resgatador, onde por meio de Boaz nós aprendemos sobre o resgatador que é Cristo. O livro de Ruth nos ensinou acerca da providência de Deus sobre todos os detalhes da vida dos homens. O livro de Ruth também nos ensinou que Deus ele tem interesse pelos gentios e que Ele proporciona que esses gentios, uma vez arrependidos, façam parte deste povo. Mas eu queria
concluir esta mensagem, lembrando a você como nós começamos há 5 domingos atrás e como começou o livro de Ruth. No capítulo 1, versículo 1, diz que nos dias em que os juízes governaram. Há 5 domingos atrás nós vimos o livro de Ruth começando dizendo: olha, esse livro começa em um período onde o último versículo de Juízes diz: naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. A ideia de um início onde todo mundo está fazendo aquilo que quer fazer de acordo com o seu coração, tomando as suas decisões de acordo com o seu coração, se achando senhores das suas vidas. Foi assim que começamos o livro de Ruth há 5 domingos atrás. Talvez seja assim que você já chegou há 5 domingos atrás, sendo o senhor da sua casa, sendo o senhor da sua vida e da sua história, pensando que tem tudo ao seu controle e achando que está fazendo tudo certo. Mas se você perceber como o texto termina dizendo que agora existe um rei. Agora existe um rei, esse rei é Davi. O início de Ruth, eles viviam segundo os seus corações. O final de Ruth é: agora existe um rei. Você já chegou aqui há 5 domingos atrás, e talvez você já chegou aqui desse jeito, seguindo os caminhos do seu coração, sendo o Senhor da sua vida. Mas hoje você precisa sair daqui sabendo que existe um rei no Senhor, e que ao final desses 5 domingos a sua família deve estar debaixo desse reinado e deste Senhor. Por isso, meu querido irmão, que você possa se colocar diante do Senhor, colocar a sua casa e dizer que é debaixo do senhorio deste Senhor e Rei Jesus Cristo que nós queremos estar. E que ao final desses 5 domingos você saia daqui de maneira transformada, arrependendo-se dos seus pecados e desfrutando de um recomeço na sua vida e na sua história, mas agora debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar orando, irmãos. Nesse momento nós vamos ter